A eleição suplementar para o governo do Amazonas acontece no dia 6 de agosto. Com as regras não tão claras para os eleitores, o pleito acaba sendo rodeado por inúmeros mitos. Por isso, a nossa equipe foi ao TRE para tirar essas dúvidas da população sobre o que é mito e o que é verdade nessa eleição. Mensagens com alertas aos eleitores chegam no celular a todo momento. São dicas sobre como usar o voto nulo, branco e até como supostamente cancelar as eleições. Eu achei bem interessante, né? Seria uma ferramenta para a população tirar os caciques, talvez, né? Que é muito falado, mas eu não sei se é verdade. Levamos algumas dessas informações ao Tribunal Regional Eleitoral. O secretário judiciário explica o que é verdade e o que é mito. Se mais da metade dos eleitores anularem o voto, a eleição é cancelada? Verdade ou mito? É mito. A legislação diz que será eleito aquele que obtiver o maior número de votos válidos. Então, não importa se mais ou menos de 50% dos eleitores anularem seus votos. A eleição se fará somente com os votos válidos. Os votos em branco são computados para o candidato melhor colocado na eleição. É mito. O voto branco, assim como os votos nulos, eles são igualmente descartados. A eleição só é considerada, só é contabilizada os votos válidos. Então não vai nem para legenda, nem para partido nenhum. Votos brancos e nulos têm o mesmo valor para a Justiça Eleitoral. Verdade. Tanto os votos brancos como os votos nulos são igualmente descartados. Eles não são contabilizados e não servem para nada. Se uma eleição for cancelada por excesso de votos nulos, os candidatos ficam proibidos de disputar o pleito seguinte. Mito. Isso também não é verdade. Somente não poderá participar de uma eleição o candidato que estiver inelegível por uma sentença judicial com trânsito em julgado. Em caso de dúvida, o melhor é buscar informações nos sites oficiais ou veículos de comunicação tradicionais e evitar repassar mensagens sem antes confirmar se o conteúdo é verdadeiro. Uma Crítica na TV dá sequência agora à série de entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. A ordem foi definida por sorteio, com a presença de representantes de todas as coligações, e o regulamento foi homologado junto ao TRE. Todos os candidatos vão ter o mesmo tempo, 8 minutos no total, para responder aos questionamentos. E hoje a gente recebe o candidato José Ricardo, do PT. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos e todas. Candidato, nosso tempo começa a contar a partir de agora. A gente tem 8 minutos ali no cronômetro. Candidato, desde que o PT assumiu o governo federal com Lula e Dilma, que o partido não lançava uma candidatura própria aqui no Amazonas. A última foi em 2002. Por que essa decisão agora? Seria uma articulação para tentar fortalecer o partido depois aí do impeachment, da Lava Jato, já pensando nas eleições de 2018, tanto para o governo quanto para a presidência da República? Na verdade, o partido decidiu lançar candidato em função também do momento político, né? Nós tivemos aí a cassação do governador Zé Melo, e isso motivou uma nova eleição. O PT decidiu, portanto, apresentar proposta para governar o estado, não mais com a aliança política que existia a nível nacional, até porque por conta do rompimento que nós tivemos, afastamento da presidenta Dilma, vários partidos que eram aliados deixaram de ser aliados. Então o PT, dessa forma, decidiu, olha, vamos ser protagonista de se contrapor, inclusive, a forma de governar o estado do Amazonas. Porque nós temos um grupo político que já está há mais de 30 anos no poder e parte dessa crise que nós temos aqui, com certeza, é resultado dessa gestão desastrosa, podemos assim falar, pelo fato de nós termos hoje um estado com muita insegurança, com desemprego altíssimo e, claro, poucas perspectivas para o interior do estado. Então, tudo isso motivou o PT a lançar candidato Zé Ricardo, junto com o vice, que é o Sinésio, portanto, uma chapa própria, e por isso que estamos aí nessa luta. Candidato, o senhor chegou a convidar o ex-presidente Lula para vir ao Amazonas fazer parte da sua campanha, né? Pedir votos para o senhor, mas isso foi antes da condenação dele, no caso do triplex. O senhor acredita que essa condenação pode trazer algum efeito negativo nessa trajetória agora de pedir votos aí aos eleitores? Olha só, o Lula, ele foi uma pessoa, o presidente dos mais importantes para o nosso estado, né? O povo diariamente agradece os investimentos feitos, foi o presidente que mais ajudou o estado do Amazonas, por isso que ele está em primeiro lugar nas pesquisas, por conta dos investimentos sociais e da estrutura no nosso estado. Agora, nós convidamos o presidente, ele tem uma agenda muito grande, ele se manifestou já essa semana, né, falando numa rádio, pretende conversar mais ainda, mas nós temos aqui uma proposta de governar o estado, né?
Nós precisamos tratar da transparência, que hoje não tem. Nós temos aí a corrupção instalada também no Estado, que só na área da saúde, a Operação Maus Caminhos detectou um desvio de 112 bilhões de reais. E por isso que nós vamos estar enfrentando isso com transparência, com mecanismos de controle e de verificação dos contratos. Nós vamos fazer uma auditoria em todos os contratos, segurança, saúde e educação, porque pretendemos governar com um orçamento que nós vamos ter de 14 bilhões de reais, talvez um pouco mais, mas poder fazer muito mais com o mesmo recurso que existe, com transparência, prestação de contas e combater a corrupção. Esse é um dos temas aí que o senhor leva desde a campanha para prefeito, agora para o governo também, essa questão da transparência, da prestação de contas, que levou o senhor conhecido como o homem da Kombi. Pois essa prestação Amanda, também vai para o Estado também? Com certeza. Na verdade, é assim, eu sempre debati o orçamento público na Assembleia, com discussões de emendas, com propostas. Nós queremos levar esse debate do orçamento para a sociedade. Porque, basicamente, nesse 1 ano e 2 meses, 2 a 3 meses, nós vamos ter ações de emergência com os recursos que nós temos, mas nós também queremos começar um grande debate com a sociedade, uma grande mobilização para discutir o futuro do Amazonas. Queremos construir esse futuro. As candidaturas que estão aí de ex-governadores, na verdade, é um retorno de uma prática antiga, já superada, e que, portanto, não tem mais nada a ver com o processo novo que tem que ser implantado, que é discutir com a população o orçamento, definir prioridades, prestar contas, colocar as informações à disposição da sociedade, e com isso você evita os desvios, os desperdícios e, é claro, a corrupção, que acaba levando uma boa parte do recurso precioso necessário, por exemplo, na saúde e na segurança. Falar em saúde, o senhor fala de um pacto emergencial nessa área e entre as suas propostas o senhor fala na criação de 2 hospitais. Um de referência no tratamento do idoso, que seria o primeiro da região norte, e um outro também da criança e da mulher ali em Taquatiara. O senhor tem uma previsão de realmente você conseguiria iniciar esses projetos aí, a criação, a implantação desses hospitais? Exatamente. Nessa auditoria que queremos fazer em relação a todos os contratos, nós temos uma estimativa que é possível nós utilizarmos 450 milhões, quer dizer, nós só termos de sobra 450 milhões ao rever contratos duvidosos que nós temos e com isso temos recursos, tanto para atender categorias importantes da saúde, da segurança, os policiais, por exemplo, para ver o direito dele de reajuste, mas também iniciar alguns investimentos importantes. Essa do hospital específico é um investimento também de médio prazo. Queremos, logicamente, equipar os hospitais que nós temos hoje para os exames, queremos fazer mutirões para poder diminuir essa fila, tentar acabar com essa fila de cirurgias, de exames que hoje são urgentes para salvar as vidas. E, é claro, começar projetos como esse. Isso é um projeto importante para dar prioridade aos idosos também e um olhar para o interior, porque o grande problema do interior é que os hospitais não estão funcionando. Então, nós precisamos equipar os hospitais também do interior, que hoje estão abandonados. Mas daria para iniciar esse projeto em apenas 1 ano de mandato? Com certeza, é o início, na verdade. Por isso que eu falei, a segunda parte do nosso governo é mobilizar a sociedade para fazermos um planejamento que vai servir muito mais para o governo seguinte, que eu não sei quem vai ser o governador. Mas o senhor vai tentar uma reeleição, de repente? Não, vamos pensar primeiro em ganhar essa eleição, né? Vamos chegar no segundo turno, ganhar a eleição e implementar essas propostas com a ajuda, a participação da população. Candidato, o senhor como deputado estadual também defendeu políticas habitacionais para o município. A gente sabe que é um problema que se estende para o interior do estado. Quais seriam suas propostas, então, para sanar esse déficit de moradias de quase 100 mil famílias no Amazonas? É uma situação, inclusive, calamitosa. Nós temos muitas ocupações irregulares em Manaus porque não tem uma política. Hoje, um cidadão que quiser comprar um terreno, um loteamento popular regularizado, ele não encontra, porque não tem nenhuma iniciativa, muito menos casas. Então, já há um bom tempo que não se constrói casas populares. Nós vamos iniciar um novo processo, mas a prioridade são loteamentos, tanto na capital como no interior. Porque é muito mais fácil para o Estado organizar, urbanizar um loteamento, disponibilizar e o cidadão poder depois construir a sua casa dentro das regras de construção. É uma forma de você dar dignidade e evitar as ocupações, que ninguém quer, porque isso devasta, isso cria bairros novos sem infraestrutura, então tem que ter um mínimo de planejamento. Vamos fazer isso. Também no interior nós temos um olhar em relação aos recursos. Nós temos o recurso da UEA, que queremos implementar, colocar 100% dos recursos da UEA para a UEA, porque nos últimos 10 anos tivemos 380 milhões que deixaram de ser investidos na UEA, assim como o fundo para micro e pequenas empresas e o fundo para interiorização turismo, que dá em torno de 700 milhões de reais e precisa ser usado para gerar emprego e renda no interior e na capital. É o que nós vamos fazer, direcionar esse recurso que hoje não se sabe como está sendo usado
para gerar emprego e renda também no interior do estado. Candidato, a gente tem aí agora 45 segundos finais. O senhor pode aproveitar para fazer a sua proposta aí para o Na verdade, eleitor. eu queria aproveitar para pedir o voto, né? Voto para mim, para o Sinésio, Zé Ricardo e Sinésio, é a nossa chapa com o número 13. Sou conhecido como o homem da Kombi por prestar contas do meu mandato, antes de vereador, agora de deputado. Eu e o Sinésio conhecemos todo o estado do Amazonas, portanto temos muitos projetos para o desenvolvimento, por isso pedimos o apoio, pedimos o voto. Zé Ricardo 13, é o Zé 13, é o homem da Kombi. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada, candidato, pela sua participação aqui no A Crítica na TV. Boa sorte nessa caminhada. Obrigado. Amanhã o nosso convidado aqui no A Crítica na TV é Eduardo Braga, da coligação União pelo Amazonas. Agora confira a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quarta-feira. Amazonino Mendes, pela manhã, participa de entrevista para o programa Manhã no Ar e faz campanha em municípios do interior do estado. Jardel Nogueira faz campanha no município de Itacoatiara. José Ricardo, pela manhã, faz panfletagem em empresas do Distrito Industrial e minicomício no Parque São Pedro. À tarde, dá entrevista para a internet e faz minicomício no Japim. À noite, se reúne com lideranças do bairro Francisca Mendes. Liliane Araújo, pela manhã, faz bandeiraço e panfletagem no bairro da Cachoeirinha e concede entrevista para um jornal. À tarde, faz panfletagem no Lírio do Vale. Já à noite, grava programas e se reúne com coordenadores de campanha. Luiz Castro, pela manhã, faz panfletagem na Avenida Constantino Neri e se reúne com o Sindicato da Polícia Civil. À tarde, concede entrevista para a internet e um jornal. À noite, faz caminhada na Ponta Negra. Marcelo Serafim, pela manhã, participa de entrevista para a internet. À tarde, grava programas e faz caminhada no Grande Vitória. Wilker Barreto concede entrevistas para rádio, programa de TV e internet. À tarde, participa de outra entrevista para a TV e faz caminhada na Compensa. Eduardo Braga e Rebeca Garcia não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nessa terça-feira. Uma excelente noite para você e amanhã estou de volta logo após o Cidade Alerta Manaus. Até lá!